Não é meu bem testemunho, né? Mas são algumas coisas que eu gostaria de falar, já linkando também com os testemunhos dos irmãos. E eu fico feliz pela vida dos irmãos, né? Porque eles sabem, nós somos de uma geração que crescemos no meio da cultura pop mais abrangente, né? Mais no auge. E nós sabemos como é mais difícil a gente sair das coisas que essa cultura pop que a gente aprendeu a conviver, a gente usufrui até hoje. Como é difícil a nossa geração conseguir se converter, né? Conseguir sair desse meio e conviver também, gostando ainda da cultura pop, de videogame, de série, filme, essas coisas, e viver o evangelho também. Porque sempre quando eu vejo, é algo que é um meio que a gente vive, principalmente o Douglas, que também trabalhou bastante com isso. Eu trabalho na editora, dei aula de desenho, essas coisas. A gente vê que é um meio que as pessoas elas não se importam tanto com o cristianismo, né? Você vê poucos otakus, né, que são o nerd ou o geek, né, esse pessoal que se converte. Mas há muitos, e sabemos que o perigo hoje está para a geração de agora. A gente sabe que está bem pior, está bem mais difícil. E nós que somos convertidos, nós conseguimos usufruir dessa cultura sem cair nas armadilhas que elas têm, né? Igual eu converso com o Douglas, muita coisa a gente vê, a gente assiste os desenhos, a gente fala, pô, isso aqui é um negócio bem demoníaco, né? Mas a gente consegue separar as coisas, a gente consegue curtir, consegue perceber as coisas que são ruins e boas, né? E é difícil uma geração como essa, a nossa, imagina a próxima, a se desvincular desse meio, né? Desse mundo. Até o Thiago mesmo, né? Também, que é uma pessoa que ele gosta também dessa cultura. O nosso irmão James também, ele é uma pessoa conhecedora da palavra, ele é um ótimo pastor também. Mas ele gosta de assistir os desenhos, gosta de One Piece, mas ele consegue ver até em desenhos assim, nas animações, ele consegue ver um pouquinho do evangelho contado nessas histórias, né? E eu fico sempre fascinado quando eu vejo essa geração e a próxima conseguindo se converter, porque realmente um mundo meio fechado, e as pessoas que, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas meio que dominam este mundo, são pessoas que muitos são ateus, muitos são agnósticos, né? E a gente percebe que é meio difícil realmente se desvincular disso e conseguir se firmar no Evangelho. Mas eu parabenizo os irmãos, né? Todos que vêm de qualquer background, né? Desse sentido. Que tem essa dificuldade, né, de se desvincular deste mundo, mesmo assim usufruindo dele, mas de forma responsável, né? E outra coisa que sempre me vem ao meu coração é quando Deus, quando eu me cobro, eu percebo que eu me cobrando mais dos meus frutos, né? E a gente sabe que nossos frutos, além dos frutos do Espírito, né, a bondade, o amor, etc. Os frutos também são as pessoas que a gente consegue trazer, né? O fruto são nossos filhos que nós conseguimos trazer para a igreja, né? Que eles se tornam um fruto para o Senhor. Como frutos como Douglas, né? Que apesar de ele já ser alguém que viveu no Evangelho, graças a Deus conseguimos trazer ele de volta para a igreja. Como o Brunelli, que eu sei que ele já conhecia, mas a Camila e o Gustavo conseguiram trazer ele de volta, né? E sabemos que esse também é o nosso fruto, né? É o fruto que cada um tem. E sempre quando eu ficava me cobrando, eu falei, pô, mas que fruto, né, que eu dei? Aí eu lembro das pessoas que eu já consegui converter, as que eu consegui, como rapaz lá do trabalho, que foi mandado embora, mas antes de ele mandado embora, eu consegui colocar a sementinha dele. E ele até agradeceu, né, para mim por isso. E são coisas que a gente, como o Brunner falou, né, são milagres na nossa vida que a gente não dá conta, a gente se cobra das coisas e a gente não percebe que a gente já conquistou através do Evangelho, né? E
E outra coisa que eu queria também, já falei um monte de coisa, mas não vou falar, se eu vou tomar, senão não vai ter culto hoje, vai ficar pela metade também. Também agradecer pela vida do pastor Antônio, né? Foi aniversário dele dia 27, 26, 27? 27. E queria fazer uma oração pelo irmão e também de lembrar de uma coisa que o Brunelli falou e também me lembrou de um outro pastor que eu vi, é sobre o descanso, né? Porque muitas vezes o que eu vi é um testemunho de um pastor, né, que eu sigo, que ele passou mal, ele pegou e desmaiou um dia porque ele trabalhava 24 horas pelo Evangelho, e a gente sabe que isso é algo que Deus deu pra gente, né? O dia do descanso. Descanso, Deus ele fala até do sábado, mas a gente sabe que a gente pode pegar realmente um período maior, né? Pela quantidade de trabalho que a gente teve. E é uma coisa que eu digo pro pastor, descanso eu consigo ter, graças a Deus agora. Eu passo, quando tem muito trabalho, passo por Douglas agora. E algo que eu sei que a gente sabe como a Lica também trabalha muito pelo Evangelho. As irmãs vêm aqui, trabalham pela igreja, né? E é algo que a gente tem que lembrar do descanso, que a Bá também trabalha demais, eu acho. Ela e a Alessandra. O descanso é o que Deus deu pra gente, né? Quando Deus ele fala que ele descansou no sétimo dia, perdão, é porque ele queria lembrar também pra gente que nós temos que ter nosso descanso também. E algo que eu também cobro pro pastor agora, ele tem o dia de descanso dele, para ele não ter vergonha de pedir pra gente. Ele pede pra mim, pra mim dar a palavra, né? E é algo importante para todos nós, né? Ainda mais esses dias que a gente tem de correria todo dia, como eu imagino como a senhora esteja passando agora, que é complicado, ainda mais sendo professora. A gente sabe que professor, no geral, né? Diretora também, professora nossa, professor é difícil. Você já sofreu ser um professor de desenho, vocês que são professores de matérias bem mais complexas, é bem pior. Mas o nosso pastor também, ele é nosso professor, ele também nos ensina, né, da palavra. E eu queria orar pelo pastor, levantar aqui. A gente orar por ele, pela vida dele. Eu ia orar no final do culto, mas eu sei que eu sou esquecido. Eu ia esquecer. E eu queria que os irmãos também orassem pela vida dele, pela Lica, né? Pela saúde deles. Por um dia de descanso, por um tempo que ele possa descansar, tanto do trabalho dele regular, como também da congregação. A gente sabe que nunca vai ter descanso, porque ele sempre vai estar pensando na gente, né? E queria convidar os irmãos, né? A gente orar pela vida do pastor Antônio. Senhor meu Deus, amado Pai, damos graças, Senhor, pela vida do nosso pastor, papai, por esse momento que estamos aqui, Senhor. Agradeço, Senhor, por este homem que você colocou em nossas vidas, papai, pela esposa dele, uma mulher tão forte, Senhor, que tem ajudado ele a se sustentar, papai. Porque o Senhor não colocou nenhum de nós para estarmos sozinhos, Senhor, mas colocou sempre alguém ao nosso lado, papai. E sabemos, Senhor, que o pastor não tem somente a Lica, Senhor, mas também tem a todos nós, Senhor, toda uma congregação, Senhor. Porque assim como o Senhor disse, Pai, ele também é ovelha, papai. O pastor também tem que saber, Senhor, ter o cheiro da ovelha. O pastor de verdade é aquele pastor que está em meio às ovelhas, papai. E sabemos que o pastor Antônio é um pastor que tem um cheiro de ovelha, porque está sempre entre nós, papai. Ele está sempre entre cada um desses membros, papai, abençoando a vida deles, dando atenção a todos, papai. Sabemos, Pai, que há dias que são anos, né, de dias que são difíceis para ele, de ter um descanso, Pai. Mas sabemos que o Senhor tem descansado, papai, o coração dele, papai, porque ele descansa no Senhor, porque ele sabe que a coroa dele, o peito dele já estão contigo, Pai. E, Senhor, nós oramos pela vida dele, pela saúde, Senhor, pela sabedoria que ele tem, Senhor, pelas coisas que ele tem trazido a todos nós, a palavra de conselho, palavra, Senhor, que vem de ti. Não vem simplesmente dele, papai, mas pela fé dele, Senhor, por ser um vaso de honra, como o Senhor tem feito, Pai. Ele tem trazido toda a palavra do Senhor. Ele tem trazido, papai, as coisas que vêm de ti, papai, são concedentes à tua palavra, Pai. Sabemos, Senhor, que ele tem sido bom marido, Senhor, bom empregado no trabalho, papai. Sabemos que ele tem sido um ótimo pastor, porque ele tem dado testemunha da vida dele, Senhor, a cada um de nós, papai, sem nunca ter falhado, Senhor.
E se houve um dia que ele falhou, Senhor, papai, sabemos que foi um dia, que foi uma falha tão pequena, papai, que em meio às grandes coisas que ele tem feito, a gente nem percebe, pai. Porque sabemos que ele tem lutado de forma verdadeira por todos nós, papai. Continue a dar força, Senhor, nosso pastor Antônio. Continue a dar mais anos de vida, papai. E sabemos que o Senhor vai cuidar dele e que o tesouro dele já está guardado, Senhor. Porque ele não confia nas coisas da terra, papai, onde a traça e a ferrugem corrói, pai. Mas o que vem do Senhor, papai, é eterno. E é isso que ele procura, é isso que ele tem buscado, e é isso que ele tem nos ensinado, papai. E assim como um grande professor que tu é, Pai, Senhor, o Senhor tem tornado um grande professor do Espírito para todos nós, papai. Continue a abençoá-lo, continue a derramar sobre ele, Senhor, teu Espírito Santo, e que não falte jamais, Senhor, o que é necessário para a vida dele. E se um dia faltar, Senhor, que ele saiba que há uma congregação inteira, Senhor, que está ao lado dele para todas as coisas, papai, para todas as dificuldades, Senhor. Mais uma vez agradecemos, Senhor, pela vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém. Obrigado.